Graça e a paz do Senhor Jesus. Carta aos 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amados irmãos, hoje eu conheci um irmão em Cristo Jesus e nós tivemos um momento de uma conversa, um tempo adequado para que nessa conversa nós pudéssemos nos conhecer e falar sobre aquilo que nos move, sobre a palavra de Deus. Esse encontro aconteceu no momento em que eu ouvi da parte dele, que conversava com outro irmão, e me chamou a atenção a quantidade de medicamentos que ele estava tomando para tentar controlar a sua pressão arterial. E logo em seguida eu fui apresentado a ele e no momento de descontração o outro irmão disse: irmão Wilton, dê uma palavra aí para ele que ele está precisando. E naquele momento o Senhor me levou a falar sobre fé, sobre o que Jesus nos deu na cruz, quando ele declara na sua palavra, através do profeta Isaías, capítulo 53, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E aí nós começamos a conversar, e eu fui conversando com aquele irmão, e eu fui trabalhando no assunto fé. É pela fé que nós nos movemos. A palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. E aquele irmão, ele foi escutando, até que nós chegamos no momento de fazermos uma oração, de orarmos ali pela vida dele, pela saúde dele. E assim foi feito. Nós oramos, nós cremos, nós profetizamos a cura, conforme a palavra de Deus. Porém, depois que nós terminamos a oração e continuamos a conversa, esse irmão ele começou a falar um pouco mais. E estava ali eu diante de um pastor. Ele é um pastor e conhecedor da palavra, de tudo aquilo ali que eu falei, pleno conhecimento. Agradeceu muito por ter me conhecido, isso para a glória de Deus, pela conversa que edificou a sua vida, edificou a sua fé. Mas antes de ir embora, ele disse para mim: irmão Wilton, foi muito bom ter conhecido você, conversado com você, porque eu vejo a alegria com que você fala da palavra de Deus, como você interage, você tem conhecimento, você sabe falar, e Deus ama quem dá com alegria. E aí aquilo me chamou a atenção naquele momento. Muitas pessoas, quando ouvem esse versículo, 2 Coríntios 9, 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E é verdade que esse versículo ele é muito citado no momento das ofertas,
Mas não está se falando só de oferta, de dízimo. O que Deus falou no meu coração, através daquele pastor, daquele irmão, é que Deus ama quem dá com alegria, quem se disponibiliza a fazer o ID com alegria, a pregar mesmo a palavra de Deus a todas as pessoas que puderem ouvir com muito entusiasmo, com muita alegria. E a pergunta é, meus irmãos, você tem feito as outras coisas, além de você ofertar ou dizimar na sua igreja? Se você tem o hábito de fazer, a questão não é financeira. Aqui está se falando em fazer com alegria todas as outras coisas. Porque a palavra diz, e tudo quanto fizer, fazei-o como para Deus. Então, foi isso que o Senhor falou no meu coração. Aquele irmão, ele recebeu todas as palavras, tudo aquilo, e ele viu que eu estava fazendo com alegria. Para a glória de Deus, que eu continue tendo essa alegria. E que você também entenda que tudo que você fizer, se você fizer com alegria, se você der com alegria, Deus ama isso, irmãos. Então essa palavra, ela foi renovada dentro de mim, porque nós citamos nesse momento de oferta, na igreja, nós sempre ouvimos, mas hoje ela se abriu um pouco mais. Então seja alegre na presença do Senhor, porque Ele ama isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.